O ar no tribunal estava carregado de tensão enquanto Nia, uma mãe solteira, se apresentava nervosamente diante do juiz Callisto. Ele era um juiz conhecido por seu senso de justiça, famoso por sua estrita adesão à lei. Atrás de sua imensa mesa de carvalho, seu comportamento sério tornava a atmosfera ainda mais intimidadora. Nia estava lá por uma multa de estacionamento de R$ 200 que não conseguia pagar. Ela estava tentando explicar suas circunstâncias, mas os murmúrios da audiência tornavam difícil para ela se concentrar. O juiz Callisto, irritado com o barulho, bateu seu martelo. "Ordem no tribunal", ele ordenou, e a sala caiu em silêncio. Mas então, uma pequena voz aguda rompeu a quietude. "Hambúrguer está satisfeito." A interrupção veio de Maya, a filha de 6 anos de Nia, que estava ao lado de sua mãe. A sala ficou em silêncio. Normalmente, uma explosão como a daquela criança teria provocado risadas, mas o tribunal do juiz Callisto era conhecido por sua seriedade. O rosto de Nia ficou vermelho de vergonha. Ela se ajoelhou rapidamente, sussurrando para Maya não falar novamente. Em vez de reagir com raiva, o juiz Callisto levantou uma sobrancelha e se dirigiu a Maya com uma voz calma. "Você disse jovem senhora Hambúrguer?" Maya, no entanto, não respondeu imediatamente. Seus olhos grandes e curiosos estavam fixos em uma pintura de um homem de aparência severa com peruca, pendurada na parede atrás do juiz. O coração de Nia disparou, pensando que o desabafo da filha havia arruinado seu caso. Mas, em vez de repreender Maya, o juiz Callisto perguntou gentilmente: "Há algo que você gostaria de me contar, jovem senhora?" Maya deu um passo à frente. "Sim, senhor." Ela respondeu educadamente. Ela explicou que sua barriga estava roncando porque ela e sua mãe não tinham tomado café da manhã. Nia estava mortificada. Ela sussurrou um pedido de desculpas ao juiz, explicando seu luto apressado. Mas em vez de dispensá-los, o juiz Callisto fez algo inesperado. Ele convidou Maya a se aproximar do banco. Maya hesitou, olhando para sua mãe em busca de permissão. Nia, incerta sobre o que esperar, acenou com a cabeça. Maya pulou até o banco do juiz com um sorriso. O juiz se recostou na cadeira, com uma leve expressão de divertimento no rosto. "Que tipo de trabalho sua mamãe faz?" O juiz perguntou a Maya. Maya, encorajada pelo tom gentil dele, compartilhou que sua mãe trabalhava muito em uma padaria fazendo bolos e biscoitos. Às vezes, ela trabalhava até tarde em um restaurante. O juiz ouviu atentamente enquanto Maya revelava o quanto sua mãe trabalhava duro para sustentar a família. O tribunal estava em silêncio enquanto a doce e inocente voz de Maya ecoava na câmara solene, desvelando as camadas da vida de sua mãe. Ela contou ao juiz como sua mãe trabalhava na padaria, onde fazia bolos e biscoitos que Maya disse cheiravam a felicidade. Mas a voz de Maya vacilou um pouco quando ela mencionou como sua mãe frequentemente trabalhava até tarde no restaurante. Às vezes, Maya tinha que ficar com um vizinho ou sentar-se quieta no canto da padaria quando sua mãe não conseguia encontrar ninguém para cuidar dela. "Ela realmente fica cansada às vezes." Maya acrescentou, seus grandes olhos castanhos lançando um olhar para sua mãe. "Mas ela sempre sorri para mim e diz que tudo ficará bem." Nia engoliu em seco, seu peito se apertando enquanto ouvia sua filha. Ela não esperava que Maya compartilhasse tanto. Maya continuou, sua voz suave, mas clara. "Mamãe diz que temos que ser fortes juntos, como super-heróis. Mas eu acho que ela é a verdadeira super-heroína." Maya fez uma pausa e olhou para o juiz com seriedade. "Ela me faz sanduíches de manteiga de amendoim, e às vezes nós brincamos de nos vestir, mas só quando ela não está muito cansada." A sala do tribunal estava cativada pelo testemunho sincero da criança. Até mesmo aqueles que haviam entrado julgando Nia por ter quebrado a lei, agora a viam de forma diferente. O público começou a entender que isso não se tratava apenas de uma multa de estacionamento, mas sim de uma mãe lutando contra as adversidades todos os dias para manter sua família à tona. Então Maya, sem perceber o peso de suas palavras, compartilhou um pedaço do passado de Nia, que fez o tribunal prender a respiração coletivamente. "Quando eu era pequena, tínhamos mais dinheiro.
Mamãe disse que estava economizando para a escola, para que pudéssemos ter uma casa melhor. Mas então Maia hesitou, franzindo ligeiramente a testa enquanto procurava as palavras certas. Então papai e a tia pegaram todo o dinheiro e não voltaram. Mamãe chorou muito, mas disse que ficaríamos bem. O coração de Nia se partiu enquanto Maia falava. Ela não queria trazer à tona a traição de Darius no tribunal. Era uma ferida que carregava em silêncio, uma história que pensava ter enterrado profundamente. Mas a honestidade inocente de Maia trouxe tudo à superfície. Nia olhou para o juiz, com medo de como essa revelação poderia parecer, de como poderia fazê-la parecer fraca ou incapaz. Maia seguiu em frente, alheia à crescente tensão nos tribunais. Mamãe trabalhou tão duro porque papai pegou o dinheiro especial dela para a escola. Ela diz que não precisamos dele, mas eu acho que ela sente falta da titia. A voz dela falhou um pouco, e ela ficou em silêncio. Nia piscou para afastar as lágrimas. Ela não tinha contado muito a Maia sobre a traição, mas mesmo aos 6 anos, sua filha havia percebido a dor nos olhos da mãe e o assento vazio à mesa onde sua tia costumava sentar. O juiz Calixto inclinou-se ligeiramente para a frente, seu rosto geralmente impassível suavizando-se ao olhar para Nia e sua filha. Ele perguntou com a voz mais baixa do que antes. Maia, o que você quer dizer com dinheiro especial para a escola? Maia hesitou, olhando para sua mãe em busca de permissão. Nia, com a garganta apertada, acenou com a cabeça. Maia então explicou como sua mãe vinha guardando moedas e notas de dólar em um pote em cima da geladeira. Ela não sabia que isso se chamava poupança, mas sabia que era importante. Mamãe disse que era para a escola dela, para que ela pudesse conseguir um emprego melhor e comprar uma casa onde eu pudesse ter meu próprio quarto. Maia disse, seu rosto iluminando-se com a ideia. Mas então papai e a tia levaram isso. O tribunal estava visivelmente emocionado. Algumas pessoas balançaram a cabeça em descrença diante da crueldade que Nia havia suportado. Outras enxugaram lágrimas, tocadas pelo relato inocente, mas doloroso, de Maia sobre as dificuldades de sua mãe. Até o juiz Calixto, conhecido por seu comportamento inflexível, parecia profundamente afetado. Nia se sentiu exposta, como se toda a sua vida tivesse sido desnudada. Mas ao mesmo tempo, ela notou algo nos olhos do juiz, algo que se parecia um pouco com empatia. As palavras de Maia fizeram o que a explicação cuidadosamente ensaiada de Nia não conseguiu. Eles a transformaram de um número de caso em um ser humano com uma história. O juiz fez mais uma pergunta, seu tom suave e deliberado. Maia, como sua mamãe cuida de você quando as coisas ficam difíceis? Maia sorriu timidamente. Ela me abraça muito. E quando não consegue comprar brinquedos novos, ela faz bonecas de papel para mim. Elas são as minhas favoritas. O tribunal soltou um suspiro coletivo e Nia enxugou rapidamente os olhos, com medo de parecer vulnerável demais. Mas naquele momento, todos, desde o público até a equipe do tribunal e o juiz de expressão severa, viram Nia por quem ela realmente era. Uma mulher fazendo o seu melhor absoluto para dar à filha uma vida melhor, apesar das dificuldades e do desgosto que enfrentava. As palavras de Maia mudaram completamente o clima na sala. Até o juiz, que era tão famoso por sua rigidez, parecia estar reavaliando tudo o que pensava sobre o caso. O tribunal ouviu em silêncio atônito, enquanto as palavras de Maia revelavam as lutas de Nia. Até mesmo o juiz Calixto, conhecido por seu comportamento rígido, parecia comovido. Finalmente, o juiz se dirigiu a Maia novamente. Já que sua mamãe quebrou a regra de estacionamento, qual você acha que deveria ser a punição dela? Ele perguntou. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. A pergunta pegou a todos de surpresa. Maia pensou por um momento antes de responder com confiança. Você é o juiz inteligente. Você deveria decidir. Risadas irromperam no tribunal, até mesmo do próprio juiz Calixto. A tensão se dissolveu, substituída por uma conexão humana calorosa.
O juiz Calixto pediu uma breve pausa. Ele sussurrou instruções ao oficial de justiça, que saiu e retornou momentos depois com um saco de papel marrom. O juiz entregou a Maya. "Aqui está, jovem senhora", disse ele com um sorriso. Dentro havia sanduíches e caixinhas de suco. O rosto de Maya se iluminou de alegria, e todo o tribunal se suavizou ao ver aquilo. Após o intervalo, o juiz revisou o caso de Nia com uma nova perspectiva. Ele observou seu histórico de direção impecável e suas dificuldades como mãe solteira. O tribunal explodiu em aplausos, mas o juiz Calixto não havia terminado. Ele entregou a Nia uma lista de recursos locais para mães solteiras, incluindo programas de treinamento profissional, assistência para cuidados infantis e opções gratuitas de graduação online. Nia estava sobrecarregada de gratidão. Lágrimas se formaram em seus olhos enquanto ela agradecia ao juiz. Seu pequeno ato de bondade havia aliviado um enorme peso de seus ombros. A história da inesperada bondade do juiz Calixto se espalhou como fogo pela comunidade. Jornais locais publicaram manchetes sobre o juiz que quebrou o protocolo em favor de uma mãe solteira e sua filha pequena. Postagens nas redes sociais sobre os eventos incomuns no tribunal se tornaram virais, com hashtags como "Conino Justiça com Coração" e "Zanin Juiz Calixto em alta por dias". A vida de Nia, no entanto, foi a que mais mudou profundamente com a experiência. A lista de recursos que o juiz Calixto forneceu se tornou seu mapa para um futuro mais brilhante. No início, Nia hesitou, incerta se conseguiria assumir algo tão exigente quanto a busca por um diploma online, enquanto equilibrava o trabalho e a criação de Maya. Mas toda vez que ela sentia a dúvida se aproximar, pensava na fé inocente de Maya nela, chamando-a de super-heroína na frente de todo o tribunal. Aquele momento se tornou seu âncora. Nia começou com o programa de assistência à infância da lista. Com Maya em uma creche segura e acolhedora por algumas horas a cada dia, Nia pôde se concentrar em seus objetivos sem se preocupar com o bem-estar da filha. O alívio de saber que Maya estava sendo cuidada permitiu que Nia respirasse pela primeira vez em anos. Em seguida, ela se matriculou em um programa de graduação online que oferecia horários flexíveis. O programa era especializado em gestão de negócios, algo pelo qual Nia sempre foi apaixonada, mas que havia colocado em espera após suas economias serem roubadas. Embora o curso fosse desafiador, Nia se viu prosperando. Seus anos equilibrando múltiplos empregos e gerenciando seu lar a ensinaram habilidades que agora aplicava em seus estudos. Nia também se conectou com outras mães solteiras por meio do programa de treinamento profissional. Essas mulheres, que estavam todas se esforçando para criar futuros melhores para suas famílias, se tornaram seu sistema de apoio. Elas trocavam conselhos, compartilhavam recursos e celebravam as conquistas umas das outras. Pela primeira vez em anos, Nia não se sentia sozinha em suas lutas. Maya também floresceu neste novo capítulo de suas vidas. O programa de cuidados infantis estruturado a apresentou a novos amigos e atividades. Ela contava com orgulho a seus professores e colegas sobre a escola de sua mãe, muitas vezes ajudando Nia a estudar, fazendo perguntas com cartões de memória ou oferecendo abraços encorajadores quando ela parecia cansada. Um dia, Maya trouxe para casa um desenho de sua família. Ele mostrava ela e sua mãe em uma grande casa com um jardim. Acima da casa, ela havia escrito com sua caligrafia trêmula: "Nosso lar dos sonhos". Nia prendeu a imagem na geladeira, um lembrete constante do futuro pelo qual estava trabalhando. À medida que a confiança de Nia crescia, ela começou a compartilhar sua história com os outros. Na padaria onde trabalhava, os clientes começaram a reconhecê-la pela matéria da notícia. Muitos deles ofereceram palavras de encorajamento, e alguns até trouxeram pequenos presentes para Maya. Os colegas de trabalho de Nia, inspirados por sua determinação, se uniram a ela, cobrindo turnos quando ela precisava de tempo extra para exames ou compromissos familiares. Eventualmente, um jornalista local entrou em contato com Nia para uma entrevista aprofundada. Ela hesitou no início, não querendo reabrir velhas feridas, mas percebeu que sua história poderia inspirar outros que estavam lutando.
O artigo a retratou como um símbolo de resiliência e esperança, e foi amplamente compartilhado, consolidando ainda mais sua imagem como uma heroína local. Enquanto isso, o juiz Calixto não saiu ileso da experiência. O caso o forçou a reavaliar sua abordagem rígida em relação à lei. Ele começou a incorporar empatia em seus julgamentos, especialmente em casos que envolviam famílias em dificuldades. Seu tribunal se tornou um lugar não apenas de justiça, mas de compreensão. Alguns meses após o caso de Nia, o juiz recebeu um envelope em seu escritório. Dentro havia um cartão de agradecimento escrito à mão por Maya. Dizia: "Obrigado por ajudar minha mamãe e eu. Eu acho que você também é um super-herói." Dentro estava uma foto de Nia e Maya, ambas radiantes de felicidade. O juiz colocou o cartão e a foto em uma moldura em sua mesa, um lembrete diário do impacto que a bondade pode ter. 2 anos depois, Nia estava no palco de um pequeno auditório de uma faculdade comunitária, vestindo um capelo e uma toga. Maya, agora com 8 anos, estava na primeira fila, torcendo mais alto do que qualquer outra pessoa, enquanto sua mãe recebia seu diploma em gestão de negócios. Lágrimas escorriam pelo rosto de Nia, enquanto ela percebia o quão longe haviam chegado desde aquele dia fatídico no tribunal. Com suas novas qualificações, Nia conseguiu um cargo de gerência em uma conhecida rede de padarias. O emprego oferecia um salário melhor, benefícios e, mais importante, mais tempo para passar com Maya. As vidas delas se tornaram mais estáveis, e Nia começou a economizar para a entrada de uma pequena casa, uma com um jardim, assim como Maya havia desenhado. Um dia, Nia recebeu um convite para falar em um evento comunitário organizado pelo tribunal. O tema era justiça e compaixão, e o palestrante principal não era ninguém menos que o juiz Calixto. Em pé no mesmo palco que o homem que havia mudado sua vida, Nia compartilhou sua história de luta, redenção e esperança. Ela terminou seu discurso com uma mensagem simples. Às vezes, um único ato de bondade é tudo o que é necessário para mudar o mundo de alguém. O público lhe deu uma ovação de pé, e o juiz Calixto se aproximou dela depois com um aperto de mão caloroso. "Estou orgulhoso de você, Nia", ele disse. "Você me lembrou, e a tantos outros, que justiça não é apenas sobre a lei, é sobre humanidade." Nia e Maya continuaram a prosperar, seus laços mais fortes do que nunca. Inspirada pelo apoio que recebeu, Nia começou a fazer trabalho voluntário em organizações que ajudavam mães solteiras como ela. Ela também se tornou uma defensora de reformas legais, que se concentravam na justiça restaurativa, garantindo que outros pudessem se beneficiar da mesma empatia que o juiz Calixto havia demonstrado a ela. Quanto ao juiz Calixto, ele se tornou conhecido como o juiz compassivo. Embora suas decisões permanecessem justas e firmes, ele nunca esqueceu a lição que aprendeu com Nia e Maya, de que a verdadeira justiça é sobre elevar as pessoas e não derrubá-las. A história de Nia, Maya e do juiz Calixto se tornou um símbolo de esperança para a comunidade. O encontro com Nia e Maya foi transformador para o juiz Calixto, que percebeu que a lei vai além de regras. Trata-se de proteger os vulneráveis e servir a justiça com compaixão. Isso lembrou a todos que, mesmo em ambientes sérios, a bondade pode transformar vidas. Quais são os seus pensamentos? Você já vivenciou um momento em que a bondade fez toda a diferença? Vamos compartilhar e inspirar uns aos outros nos comentários.